Olha só, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, seus cortinas, beleza? Eu sou o Pepe, estamos aqui mais uma noite para falarmos sobre o pós-jogo, né, do Corinthians, na terceira rodada do Corinthians pela Copa Sul-Americana. E Corinthians, como era de se esperar, em torneios sul-americanos, é entretenimento do começo ao fim, não importa com que time vai jogar, não importa se tá com o time desfalcado, não importa se o time do Corinthians é muito melhor, não importa. Vai jogar dentro de casa com a torcida apoiando, não importa. Entretenimento do começo ao fim, não que isso seja uma coisa boa, diga-se de passagem. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pelo menos falar de uma coisa boa. Eu queria que vocês me dessem a oportunidade de falar sobre o parceiro aqui do canal do Craque Pepe, que é a Fute Fanatics, que tá dando aí um cupom de 7% de desconto em toda a loja no cupom Pepe na Fonte. Mira aí o QR Code, o celular no QR Code que tá na sua tela, dá uma força, dá uma moral lá pro canal do Craque Pepe, 7% de desconto em toda a loja, tem coisas do Corinthians lá a dar com pau, boné, camisa, camisas casuais, tudo que você puder, e obviamente de outros esportes também, temos tênis, tem tudo que você imaginar. Caso você queira, já vai ter Dia das Mães já, compra um presente pra sua mãe que gosta de correr, uma camiseta legal, um tênis, vai lá, faz essa moral, dá uma moral pro Craque Pepe e também presenteia a sua véia, que ela merece, porque ela te aguenta o tempo todo, tá bom? Fute Fanatics, muito obrigado, 7% de desconto em toda a loja no cupom Pepe na Fute, é isso aí, valeu! E vamos falar sobre mais uma noite bem movimentada, não é mesmo? O jogo do Corinthians, sempre estamos aqui para uma noite bem movimentada, porque parecia que era aquele jogo, né? Até falei, né? Quando tava falando que mandaria o Ramon Dias apenas no sábado no jogo contra o Sport, que eu falei, vai ter o jogo contra o Sport, depois vai ter o Racing do Uruguai, os dois jogos em casa, vai ser 2 jogos fáceis, o Corinthians vai ali conseguir ganhar, caso o Augusto Melo mantivesse o Ramon, ele ia ganhando a sobrevida e ia ficar aí. E como foi, né? 2 vitórias. Porém, a gente viu, né? No sábado, o Corinthians teve tantas oportunidades no primeiro tempo, toma um gol, né? No finalzinho, depois consegue virar rapidinho. Então, não passou tanto sufoco como achei que ia passar. Mas hoje, mais um jogo que o Corinthians era o grande favorito na nossa cabeça, né? A gente fala, pô, hoje o Corinthians vai passar o trator no time do Uruguai. Aí o Racing do Uruguai é o Racing genérico. Pô, não tem o que fazer. E aí o que acontece? O Corinthians, mais uma vez, por conta do senhor, o zagueiro imbecil, Félix Torres, eu vou botar aqui, ó, eu vou procurar aqui, eu vou pôr no pelo, tá? Edição no pelo. Um segundinho aqui, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar a janela aqui que eu não tinha preparado aqui, esqueci, vamos lá, vamos lá. Tá, onde tá aqui? Não é a tabela da Sul-Americana ainda. Aqui, grande Félix Torres, deixa eu arrumar aqui. A entrada do imbecil. Félix Torres é muito burro, olha o carrinho que ele... Eu queria que vocês deixassem nos comentários aí uma palavra pra você descrever esse senhor que tá tentando cagar a vida do Corinthians, não é de hoje, né? A gente viu na final do Campeonato Paulista o tanto que esse cara tentou entregar pro Palmeiras a final do campeonato, até que a gente viu, né, o Carrilho depois, né, o Corinthians foi campeão, o Carrilho colocando ali, ó, louquinho pra fazer merda. Não é de hoje que esse cara tá louquinho pra fazer merda. E aqui, ó, o post, né, que deixa você mais pistola da vida ainda. O zagueiro Félix Torres, contratado, pra você lembrar, né, contratado por 6,5 milhões, mais ou menos 37 milhões de reais. Olha, ainda bem que o Corinthians não paga ninguém. Exatamente, não paga. Você lembra que ainda foi uma treta pra ele chegar, ficou demorando pra caramba pro Félix Torres, teve todo um embrolho lá, libera, não libera, não paga, não paga. Não devia ter pago. Esse aqui é um dos piores caras que eu já vi atuar na zaga do Corinthians. Tanto que ele saiu, o Ranielli, né, o Ranielli que tá ali improvisado, é 1 bilhão de vezes melhor zagueiro que esse pereba do Félix Torres, pelo amor de Deus. Aí eu vou mostrar aqui, ó, os memes que estão correndo aqui, ó. Ó, o Pablo colocou aqui, ó, não tô assistindo, mas o Félix Torres deve estar jogando muito bem, olha os comentários. Félix Torres é muito, meu Deus do céu, Félix Torres Félix Torres, mano, é simplesmente o carinho da torcida. Pelo amor de Deus, aqui, ó.
eu não aguento mais o Félix Torres. É exatamente a cara do corintiano vendo o Félix Torres atuar com a camisa do Corinthians. É impressionante. Aqui, ó, o William, que é um grande amigo, trabalha lá no Flow também. Félix Torres é um Raul Gustavo, com grife de Iriá, né? Um Raul Gustavo que habla, né? Que é ruim, eu não sei se não é pior que o Raul Gustavo, viu? Pelo amor de Deus, aqui eu já coloquei. Ah, Félix Torres sem motivo algum. Exatamente, é uma entrada imbecil, o campo molhado, né? E o cara me dá uma entrada desnecessária dessa com 15 minutos do jogo. Aí o time que tava ali, né, não que esteja bem treinado, que nem técnico a gente tem, mas a estratégia que o time tem pro jogo, você simplesmente pega aos 15 minutos do primeiro tempo e enfia dentro do seu botão e aí já era. E outra, num campo super pesado, jogar praticamente o jogo inteiro com a menos, o tanto de desgaste físico que esse time teve de forma desnecessária, né? A gente vai enfrentar aí daqui 2 dias o Flamengo jogando Maracanã. Era jogo para ganhar, fazer resultado, já poupar jogadores? Não. O Corinthians teve que correr uma ladeira para conseguir vencer um time porcaria como esse do Racing do Uruguai. Tem mais algum aqui? Eu tinha separado alguns, vamos ver. Adversário com a bola, Félix Torres imediatamente. Exatamente, é um energúmeno. Isso que ele perde, né? A bola vem uma bola fácil para ele, ele domina tudo cagado, a bola já foge dele e aí ele tem que fazer essa falta imbecil, como tudo que ele faz. Olha lá, Félix Torres, o que é seu tá guardado. Ó. Isso aqui não pode nem passar. Impressionante. Veja como o bebê que nasceu sem cérebro está hoje em dia, jogando com a camisa do Corinthians, jogando na zaga do meu Cortinas. É exatamente isso aí. Pelo amor de Deus, Félix Torres, o que você faz com a gente? E aí, o Corinthians não tinha muito o que fazer, né? Ficou naquela dúvida. O Orlando tira ali, tava até aquecer o André Ramalho, mas não o nosso querido Ranielli, que tá fazendo uma boa temporada, né? Um cara que tava aí praticamente não fazia planos no time do Corinthians, volta e voltou muito bem em 2025, aí é um cara que tá indo bem na função dele, e também agora que precisamos, né, ele jogou ali na zaga, foi bem. Outra coisa, né, o Corinthians não tinha muito o que fazer, se doou o máximo, num jogo difícil, campo pesado, como eu falei, correndo com a menos, conseguiu vencer o time do Racing, na dificuldade, mas também enquanto estava antes do Félix Torres cagar tudo, antes dos 15 o Corinthians estava muito mal, perdia muitas bolas, o time do Racing faz um gol, né, levou com a mão ali, graças a Deus foi anulado, mas começou muito mal, depois que é expulso, lá para os 25 o Corinthians consegue mesmo com a menos, começa a dominar a partida e depois no comecinho do jogo, Ângelo Romero consegue fazer o seu golzinho, aquele golzinho que qualquer um que estaria parado ali faria, mas vai dar mais uma sobrevida pro Romero jogar mais 35 jogos como titular desse time. Estou feliz e puto porque ele fez o gol, mas Romero como titular não dá. O Coronado tá voltando agora. Como não tem opção de meia, você tem que botar o Coronado. Não é o ideal, não tá correspondendo, mas o Romero deixa pra entrar no segundo tempo, pelo amor de Deus. Tá bom, voltou agora, talvez queira poupar porque acabou de voltar, teve problema no ombro, voltou no finalzinho também, não fez bosta nenhuma. Vamos ver se no jogo contra o Flamengo ele vai ser utilizado. Mas a grande notícia desse jogo, fora a vitória, foi a volta do Hugo Souza e você vê como esse cara é importante. É um líder dentro de campo, né? Apesar de ser jovem aí, tem uma identificação com o time do Corinthians muito grande. Em pouco tempo conquistou aí o coração da torcida, um cara excepcional e você vê como ele é importante. Algumas defesas ali que você vê que ele faz total diferença. Se fosse o Donelli, você vê a impulsão do Hugo Souza, tem alguns momentos que ele faz as defesas, ele ultrapassa a linha da trave, né? E o Donelli era pequenininho, cara. Você vê o Donelli ali, você via ele no gramado ali perto da trave, parecia um mini craque. Então, espero que o Donelli tenha toda a sorte do mundo, mas não tem condição de jogar no Corinthians, talvez para jogar um jogo ou outro aí quando o Hugo Souza não tiver disponível, mas a gente vê como esse cara faz diferença no finalzinho ali, por exemplo. Se não é ele, né? Se não é ele, o Corinthians tinha tomado o empate novamente, e aí ele faz uma baita defesa, faz 2 grandes defesas, e aí o Mateuzinho também, para mim foi um dos grandes destaques dessa partida. Mateuzinho muito bem na parte defensiva, né? Na parte ofensiva ele errou alguns passes ali, até o próprio Memphis no final dá uma reclamada, mas bem seguro, ajudou muito. Se não fosse ele ali, até o Fábio Santos comentando ali na ESPN falou, o segundo gol pode comemorar como segundo gol ali, a defesa, né, as 2 defesas do Hugo Souza e também a forma como o Mateuzinho chegou ali de forma providencial. Então para mim os destaques hoje, para mim, Hugo Souza, Mateuzinho e também o Ranielli improvisado ali como zagueiro.
os outros fizeram o que precisavam. O Angileri também fez uma boa partida hoje, né? Não estava fazendo bons jogos depois que voltou da lesão. Eu quero saber de vocês, mas eu gostei na medida do possível, porque é um jogo atípico, jogando com um a menos, campo pesado o jogo inteiro. Fizeram o que precisava para conseguir sair com o placar de 1-0 e conseguir manter o Corinthians na briga aí pela classificação. E a gente, por incrível que pareça, o Corinthians só depende dele para se classificar. Esse é o perigo, né? No grupo do Corinthians ali, grupo C, o Corinthians nesse momento está em terceiro lugar, com 4 pontos atrás do América de Cali, que tem 5, e o Huracan, que tem 7. O Huracan empatou ali com o América de Cali 0-0, o Corinthians ganhou hoje do Racing, né? E vai aí aos 4 pontos na próxima rodada. Corinthians e América de Cali. América de Cali também é um time bem ruim, ou seja, o Corinthians vai ter dificuldade para vencer em casa, porque é um time que fala espanhol. E o Racing enfrenta o Huracan no Uruguai. Se tirar um pontinho, estaremos muito satisfeitos. Porém, o Corinthians, por incrível que pareça, só depende dele para ficar em primeiro, hein? Então vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Vamos ver outros jogos, outros brasileiros jogaram hoje pela Sul-Americana. Deixa eu ver aqui. Grupo A não, grupo B, o Vitória perdeu, mas não foi hoje, né? Perdeu por 1-0 do Cerro Largo, Corinthians aqui. Grupo D, hoje sim, né? O Grêmio tava ganhando, deixou empatar aí o Godoy Cruz 2-2. O Mushuca Runa ganhou mais um, é o primeiro do grupo ali, no grupo do Cruzeiro. Cruzeiro com 0 pontos em 2 rodadas, ainda tem o jogo amanhã contra o Palestino. E também o Fluminense, não jogou hoje, mas empatou com a União Espanhola 1-1. O Vasco também empatou ontem 0-0 com o Lanús. E o Atlético Maneiro também empatou com o Caracas, lá na Venezuela, ontem. E foram esses os brasileiros na Sul-Americana. E aí, vamos ver o que vai acontecer agora com o Corinthians, né? O Corinthians fez isso aí, como eu falei, fez o jogo necessário para vencer. Agora a gente vai ver a novela aí. Quem será o próximo técnico do Corinthians? Olha, eu não sei, mas o Corinthians, quando joga esses jogos sul-americanos aqui, me dá mais ansiedade com o Tite para assinar o contrato. Você é louco, você é louco. E agora o Dorival, o Tite com ansiedade e o Dorival pedindo 3 milhões na insanidade. 3 milhões pro Dorival, coisa de maluco. Mas a gente vem aqui falar exatamente sobre aí os técnicos que podem vir pro Corinthians num próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, já já a gente volta aí para falar sobre quem é o próximo técnico do Corinthians. Então, se você puder fazer com o cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Até o próximo vídeo. Fui!